Meu nome é Santiago, sou aqui da GNSS e vocês estão numa mentoria da regularização rural. É isso aí, hoje é um bate-papo com o profissional Charles Alves. A gente vai conversar. Charles Alves Pinheiro, você está me ouvindo por aí? E é isso, Santiago. Como é que tá? Boa noite. Ô, meu irmão, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Primeiro é o problema da primeiro ponto é o problema da certificação, Santiago. Se eu vou precisar certificar esse imóvel. Segundo problema é a questão da estrada municipal. Se eu vou ter, porque é uma estrada municipal, e se eu for respeitar ela, essa estrada municipal, dividindo o imóvel em duas glebas, eu vou ter que fazer a retificação na escritura. Aí minha preocupação fica na questão do fracionamento mínimo do parcelamento, né? A fração mínima do parcelamento. E aí eu não vou conseguir respeitar por conta de quando eu for dividir essa área de uma das glebas, vai dar menor que a fração mínima. Mas aí, Santiago, a minha dúvida é, eu não vou ter que dividir em duas glebas, não, esse imóvel? Tá, aí eu, eu vou lhe dizer. Essa estrada, né, primeira pergunta, essa estrada, o seu cliente ela pode falar assim, não, eu vou fechar essa estrada, pertence ao Não, meu pode imóvel. não. E geralmente é assim, quando é estrada assim, você não pode. Aí eu Até vou tem te. Pronto. Aí eu vou te contar aqui, eu vou até compartilhar, né, com você aqui. Peraí. Mas vamos lá. Essa estrada aqui, ó. Não, pronto, essa estrada que tem uma linhazinha Amarela. alaranjada, pronto, essa daí que Essa você. aqui? Isso. Essa Pronto. daí é a estrada municipal, que liga o asfalto uma vilazinha de casa lá, que é o sítio Pronto. Aceno. Essa questão da fração mínima de parcelamento, essas 16 pessoas, elas vão dividir de forma igual? Sim, vão dividir. Tem três que vão ficar com áreas maior, um pouco, mas Tá é bom. praticamente. Mas pelo que eu estou vendo aqui, se dividir tudo igual, vai dar 18 hectares, tá? Mas aí, se eu for respeitar essa estrada municipal, não tem como considerar como duas glebas, não? Tá? Isso aí é na certificação, tá? Entendendo. Isso aí é na certificação. São duas coisas diferentes, tá? Fração mínima, eu creio que você consegue colocar aqui sem respeitando. Você só vai saber depois que você dividir, né? Mas a área está muito maior do que a fração mínima aqui. Com certeza é o quê? Quanto é essa fração mínima? Em 2 hectares? 3 hectares. 3 hectares. Então, você não chega nem perto disso aqui, tá? Pronto. Essa é uma pergunta. A outra pergunta. Santiago, considera a estrada ou não considera? Me responda logo aí. Exatamente. Ó, aí, ó, eu vou vir aqui, ó, para você, ó. Tá vendo aí o Google, tá vendo? É o seguinte, você sabe, não sei se você já sabe, mas existe uma nova norma. Esse, A nova norma, né, um novo manual técnico para georreferenciamento de imóveis rurais, essa segunda edição. Eu vou te orientar a seguir a norma que está válida hoje, tá? E vamos ver aqui o que é que ela diz. Vou procurar aqui estrada, tá? Porque é um documento de 63 páginas, tá? Então, vamos na estrada. Vamos ver esse conceito aqui de estrada. Será considerado como limite entre o imóvel a ser referenciado e uma estrada confrontante o elemento físico que delimita a faixa de domínio, se houver elemento jurídico que a defina. Nesse conceito, ela fala, ó, se houver elemento jurídico que a defina, ou seja, tem lei instituindo a estrada, tem lei instituindo a faixa de domínio, não. tá? Pronto. Beleza. Eu já fui Não até na preenchendo, prefeitura perguntar isso. pronto. Não preenchendo esse requisito, o limite será a própria estrada, ou seja, não tem faixa de domínio, isso aí você já sabe, né? Sei. O limite é a estrada, mas ainda você está na dúvida, eu considero ou coloco a estrada dentro, tá? Considerações finais. Página 63, tá? Vamos ler aqui o que fala.
O profissional deve priorizar o levantamento em loco dos vértices, independente das técnicas utilizadas. Ok? Então, o que ele está falando aqui? Paz, vai em campo. Se você pode ir em loco, vai em campo. Tá? Vai em campo. Para garantir que o imóvel rural que se pretende medir está de acordo com o título de domínio, que é o que você está fazendo. Você foi lá em campo. Então, ou seja, ele deve priorizar o levantamento em loco. O que ele está dizendo aqui? Pô, você pode fazer com drone o imóvel todo? Pode. Tem essa possibilidade. Mas, meu irmão, priorize em loco. Aí, o que ele traz aqui? O levantamento das estradas e cursos d'água, por não haver procedimento consolidado junto aos registros de imóveis, deverá obedecer à recomendação do oficial de registros na jurisdição de localização do imóvel. Então, a sua dúvida está respondida aqui. Tá? Mas aí eu vou dizer o que é que se fazia antes. Né? A gente considerava duas parcelas. A gente ia lá, consultava a estrada, eu ia lá e via... na verdade, a gente ia lá e via que a estrada, verificava em campo, pô, não pode fechar a estrada, né? Vamos considerar essa estrada. O cara não pode fechar, vamos considerar essa estrada. Eu confirmava com o registrador, a gente vai dividir aqui em duas parcelas. Tá? Ele não, beleza. Essa estrada aí já é do município, né? Vai ter duas parcelas, duas partes, não tem faixa de domínio, tá tranquilo. Alguns falavam, não, considera a estrada. Outros falavam, não considera a estrada. Então, o que é que o INCRA viu? Pô, meu amigo, não tem procedimento consolidado, né? E aí, quando você via um georreferenciamento de algum colega seu, você falava, rapaz, o cara não considerou a estrada. Esse cara fez errado. Às vezes, o próprio cartório falou, não, considera essa estrada, porque eu quero que você respeite a matriz. São entendimentos diferentes. Então, o que é que o INCRA percebeu? Que os entendimentos sobre estradas, eles estavam sendo diferentes pelos cartórios. Então, ele colocou essa observação aqui. O levantamento das estradas e cursos d'água, por não haver procedimento consolidado junto ao registrador de imóveis, deverá obedecer à recomendação do oficial de registro da jurisdição de localização do imóvel. Tá? Ok? Então, aí você vai chegar, você vai pegar essa bomba. Você está me perguntando aqui. Você fez o seu referenciamento, você vai lá. Então, eu recomendo você seguir essa orientação aqui, tá? Para você saber se vai colocar a estrada ou não. Certo, estou entendendo. E que é isso que está recomendado, tá? E fica atento nessa divisão para você respeitar a fração mínima de parcelamento. Entendeu? Pronto, ok. Aí você vai fazer, você só não vai fazer só essa pergunta para o oficial, tá? Você vai fazer várias perguntas para o oficial, porque essa é uma delas. E aí, ó, você está baseado aqui, ó, no manual, tá? Se ele falar assim, rapaz, é você que é o responsável, eu não colocaria a estrada, entendeu? Uhum. Mas é um entendimento, né, dele junto com você, né, e tal. Ok? Então vamos passar para o próximo aí para a gente seguir aqui. Vamos lá. Vou compartilhar, voltar aqui para o nosso bloco de notas. Então, cartório. Perguntar sobre estrada. E aí, sua segunda pergunta foi a fração mínima de parcelamento. Né? Sobre a fração mínima de parcelamento, eu creio que você vai conseguir respeitar, tá? Não deve ter alguém abaixo de 3 hectares, não. Mas você pode perguntar para ele, ó, eu tenho um cliente aqui que está dividindo com a estrada ali, ele vai ter uma parte de 3, menos de 3, e uma parte... Se tiver essa situação, tá? Aí você mostra para ele, o que eu faço? Pronto, essa é a situação que eu encontro aí. Essa daí que você acabou de falar. Pronto. Porque, olha só, no caso, se você considerar a estrada, você não vai ter essa situação. Exatamente. Isso? Isso. Não, não vai ter essa situação. Porque assim, vai ter proprietário lá que vai ficar com 2 hectares, com 2 hectares e pouco. Se eu considerar a estrada, tá entendendo? Parte de 2 hectares e parte de
de menos, né? 15 hectares. Isso, exatamente. Aí você vai explicar para ele. Essa divisão já existe dos meus clientes, tá? Se eu considerar a estrada, vai ficar uma parcela aqui com uma área menor do que a fração mínima. Pronto, mas não foi exatamente. Porque o meu cliente quis, é porque foi feita a estrada ali. Exatamente. Foi aberta aquela estrada, não foi porque a gente quis, tá? E quando não é intencional, você não pode fazer de forma intencional, tá? Porque se você fazer isso de forma intencional, ele não vai registrar. Por exemplo, você tem uma área de 10 hectares, fez uma estrada, dividiu 2 hectares para um lado e 8 para o outro, né? Você não foi responsável por isso. Então, houve uma ação pública, dividiu o seu imóvel. Exatamente, então, com certeza. Então, não foi porque você quis. Então, ele deve criar a área. Esse é o meu entendimento. E o entendimento da lei também que trata disso aí, tá? Da fração mínima, tá? Então, esse questionamento aí, você também tem que explicar para ele. Caso considere a estrada, explicar fração mínima. Explicar fração mínima. Um abraço. Show. Valeu, cara. Tudo de bom. Tchau, Boa até sorte. a próxima.